Graça e paz, igreja. Bom dia. Hoje, primeiro domingo do mês de julho, é um dia atípico e que durante a semana houveram muitas manifestações de pastores e denominações com relação ao culto, de se transferir o culto noturno para o período diurno. E houveram muitas manifestações e as interpretei como o lugar onde a pessoa está, forma pega e o respeito. Nós estamos na periferia e cercados de toda sorte de gente, e nesses períodos festivos, no nosso setor, aqui na cidade de Rio, as pessoas que fazem parte da nossa igreja, muitas delas vêm a pé para a igreja. E aqui há uma incidência de manifestações que extrapolam a normalidade. Para não colocar ninguém em risco e em perigo, julgamos mais sensato que as pessoas elas fiquem em as suas casas. O motivo não é pelo julgo do Brasil, o motivo é única e exclusivamente preservar a integridade física da igreja. Então, faço isso antes de estarmos voltando e como nós somos pastores, apacentamos o rebanho nosso, de Deus. Então, eu creio que na vivência, na experiência cristã, a gente vai aprender para tomarmos algumas decisões. Precauções. Essa de mulher vira mãe. Então, Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti.
pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não temerá, pois só teu nome é santo. Oh, glória a Deus. Além de santidade e fidelidade, Deus é fiel. Oh, glória a Deus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim.
Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Eu creio que todos nós que estamos aqui, se não fosse o poder do amor de Deus nem as nossas vidas, nós não nos encontraríamos aqui. Nós não teríamos vindo até a casa de Deus. O amor de Deus, ele nos constrange. E ele é tão misericordioso para conosco, que nos faz viver para o louvor da glória. Nós somos pecadores, nós pecamos em palavra, nós pecamos em ações, nós pecamos em atitude. A palavra de Deus nos diz para que nós sejamos perfeitos como é perfeito. Então, esse amor que Deus tem dado para mim, para ti, para nós, é um amor que nos impulsiona a confiança na não existência. Porque nesse mundo que nós vivemos, tem muitas tribulações, muitas coisas que tentam nos jogar para trás e fazer a gente desistir. Mas quando nós olhamos para Deus, para o amor que Ele fez por nós, isso nos levanta e nos faz continuar a nossa vida. Esse poder do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo por nós da história da fé. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos.
eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, compreendo o amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Oh, glória a Deus. Amados de Jesus Cristo, nós somos dotados de uma personalidade que faz com que nós, com o tempo, vai passando e as experiências que temos, às vezes a gente acha que a gente pode tudo, que a gente tem poder. E vai fazendo determinado coisa. E vai se esquecendo de que tem um lugar nas nossas vidas, né? Nas nossas vidas que não nos pertence. Que pertence a Deus. Porque nós somos comprados no precioso sangue de Jesus Cristo. E Ele governa a nossa vida. A gente nunca deve ir muito à frente de Deus. O Senhor Jesus disse para que a gente o seguisse. Mas às vezes a gente acha que a gente pode, né? E nós nunca ultrapassamos o limite do lugar que Deus tem reservado. Para que, de fato, Deus reine em nós. E nós, como seus servos, vamos fazer a sua vontade. Eu queria e eu falo para o Senhor. Quando você cantar aí, reina em mim, desocupe o trono, tá?
nosso Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por estar mais uma vez na tua presença, juntamente com os meus irmãos, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque já ouvimos a tua palavra na escola bíblica dominical e hoje fiquei muito alegre, Pai, de ver ali os irmãos vindo para aprender mais uma porção da tua palavra, Pai. E a tua palavra é perfeita, molda as nossas vidas, transforma as nossas vidas. E eu fico muito alegre, Senhor Deus, muito obrigado que o Senhor Deus possa, diante da lição que tivemos, Pai, para escolher a prioridade é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus. Então, obrigado que os meus amados irmãos possam estar refletindo sobre isso, Pai, para que não só hoje, mas que pela manhã possa vir e buscar, Senhor, ouvir uma porção da tua palavra, para que possamos endireitar, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai, em algumas áreas que o Senhor Deus conhece. E agora eu quero te agradecer, Senhor Deus, já pela mensagem que o teu servo vai estar trazendo, e sairemos daqui também com mais uma porção da tua palavra, Senhor Deus, que transforma as nossas vidas. Certamente sairemos daqui diferente de como chegamos. Que o Senhor Deus possa usar, como tem usado a boca do teu servo para nos orientar, exortar, e tudo isso, Senhor Deus, eu tenho certeza que com muito amor, porque nos ama
E é o melhor, Senhor Deus, para a tua igreja aqui representada na face da terra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo isso e ainda eu te agradeço porque os meus pecados são limpos e purificados através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, e já te agradeço pelo banquete que nós vamos depois participar, que é a ceia do Senhor. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Glória a Deus, reverberando. Glória a Deus, louvado seja o santo e eterno nome do Senhor. Nós estamos em uma série de mensagens intitulada Só o Senhor é Deus. E trabalharemos neste dia em um tema que nos faz continuar e não desistirmos da paz inabalável, que é uma paz interior inabalável. Nosso texto áureo está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que só o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Amados do Senhor, hoje nós trabalharemos em Isaías, capítulo 45, versículo 18, dessa conscientização de crer por meio da fé no absolutismo do que Deus está dizendo, e aí Deus usando a boca do profeta Isaías na sua oração, ele diz, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Alex, por gentileza, 19, 20, 21, 22 e 23. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra, não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, congregai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselhos uns com os outros, que fez ouvir isto desde a antiguidade, quem desde aquele tempo o anunciou. Porventura não o fiz eu, o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos, os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda a língua. Ó Pai Santo, estou dependente do Senhor, estou dependente da Tua graça e da Tua misericórdia. Além disto, do Teu favor e do Teu perdão. E também te suplicar para que a paz de Jesus Cristo,
possa tomar conta do meu ser, do alto da cabeça à planta dos pés. Ajuda-nos, tenha misericórdia de cada um de nós e perdoa as nossas transgressões e os nossos pecados contra o Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. O amado de Jesus Cristo, Deus está declarando que não há outro Deus além dele. Mas as pessoas, elas criam deuses. Mesmo que sejam eles feitos por mãos de homens, inexistentes, que passa a se tornar existência a partir de um movimento eclesiológico religioso que começa a inculcar na mente das pessoas que há outros deuses e dão formas a estes deuses de imagens ou gravuras, de imagens feitas de gesso, de pedra ou de madeira. E as pessoas passam a se desviar do eterno, do Criador Supremo de todas as coisas e até a passarem o ridículo de carregarem os seus deuses em procissões, em colocar estes deuses em oratórios, a sair de casa em casa, sendo levado para que as preces e as orações sejam feitas àqueles objetos feitos por mãos de homens que nunca existiram e, se existiram, nunca foram deuses, mas que passam a ser cultuados e venerados. É o Senhor que está declarando, o Criador Supremo de todas as coisas, que não há outro Deus além dele. E quando nós falamos isso, irmão, é para que cesse todo tumulto, que cesse toda a incerteza, a insegurança, a incredulidade dentro do nosso coração e de que, fato, a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, possa guardar o nosso coração, porque é uma dádiva de Deus a paz de Cristo em nós. Então nós, amados de Jesus Cristo, precisamos, em primeiro ponto, ter paz interior, descansar com relação a que só o Senhor é Deus. Crer de todo o coração. Crer de todo o entendimento. E crer com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. O amados do Senhor Jesus Cristo, o reconhecimento do homem, do crente, que só o Senhor é Deus, só traz ao homem benefícios que o estabiliza por estar centrado nele. E nos liberta de ansiedades. E além de nos libertar de ansiedades, tira de nós o temor de tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível. Então, a paz que excede todo o nosso entendimento guarda o nosso coração e a gente centrado, focado, olhando para o Criador, temos uma vida sossegada e tranquila, sem medo, sem pânico. O bom seria de que, apesar das lutas e provas que enfrentamos a cada dia, não se acumulassem dentro do nosso ser e da nossa mente, a ponto de que uma gota de água faça o copo todo transbordar. Para que essa paz ela esteja em nós, haja o que houver, aconteça o que acontecer, com mais gravidade que tenha o caso ou a coisa, a gente não estourar. Mas às vezes a gente estoura. Às vezes a gente passa do ponto. E depois vem o Senhor mostrando: eu estou com você todos os dias da sua vida. Não te espantes, não te atemorizes. Ei, eu estou aqui.
não te deixarei e não te abandonarei. Eu estou aqui. Eu estou no controle de todas as coisas, por mais gravosa que seja a condição e a situação. O Deus da paz está em nós. Então, amados de Jesus Cristo, aí que o profeta Isaías, no 22 do 45, ele diz: quando você estiver em qualquer condição ou em qualquer situação, nunca deixe de olhar para mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, vos falei na semana passada acerca do caos, e está aí circulando nas mídias sociais, aquele vídeo da centralidade deste ponto, que a Terra ela não foi criada para se tornar um caos. Deus está falando ao povo judeu que, mesmo indo para o cativeiro, aquela terra pertence a eles. Na titularidade da terra que deu ao profeta para comprar do seu sobrinho a terra que foi o profeta Jeremias, é de que haveria continuidade, que aquela terra que Deus prometera para a sua nação, para o seu povo, e perdida pela nação por causa de adorar outros deuses e não cumprir a lei de Deus, é que aquela terra ela não teria sentido nenhum, e não teria sentido nenhum Deus tirar eles de 430 anos de escravidão no Egito, sob o domínio de Faraó, e os trazê-lo para derrotarem os gigantes e habitarem naquela terra. Então diz aqui em 45 que Deus não criou a terra para ser um caos, criou a terra para ser inabitada. Então, quando está lá dentro da palavra de Deus, no Gênesis, dizendo crescei e multiplicai e enchei a terra, vai totalmente contrário de lá com o que os donos do planeta, que criam normas e regras, inventam teorias e querem diminuir a população mundial a qualquer custo, é que Deus criou todas essas coisas para que a terra fosse habitada por completo. O Senhor usa a expressão enchei a terra. E as questões são inculcadas na mente das pessoas. Estava conversando com um amigo semana passada e nós estávamos falando sobre a densidade populacional que está diminuindo. Ele diz, eu tenho 3 filhos, uma filha e 2 filhos. Nenhum deles querem filhos. E as pessoas que hoje estão se casando e formando família, planejam 1 ou no máximo 2 filhos. Então as pessoas estão preocupadas muito com várias questões ideológicas intencionadas para que muita gente, onde já se viu quase 9 bilhões de pessoas aí no mundo, e aí vão criando situações e as pessoas vão perdendo. Então, quando um casal não é normal, são homoafetivos, 2 de uma espécie e 2 de outra, eles vão saindo, porque a intenção daqueles que gerem ou governam ou formam opiniões é que tem muita gente. O Senhor diz que não criou a terra para ser um caos, para não ser habitada. E aí essas questões podem tirar das pessoas e gerar ansiedade e temor no coração delas, é de que a paz interior daqueles que creem que só o Senhor é Deus deveria ser inabalável. Mas como já disse,
anteriormente, às vezes, um pingo d'água faz o copo todo transbordar. E aí, amados de Jesus Cristo, em segundo ponto, a provisão e direção garantidas. Quem está jurando por si mesmo é Deus. E Deus não é homem para que minta. Em terceiro ponto, que nós possamos ter firmeza espiritual. Então, hoje eu tratarei de paz interior inabalável. Que na paz interior inabalável, eu dividi em 2 pontos. Então, essa mensagem de 3 pontos pode ser que se torne uma mensagem de 6, 8 subtópicos que dá para se fazer em 3 cultos. De quarta-feira, se aqui estiver, de domingo de manhã, se aqui estiver, e de domingo à noite, se aqui estiver. Por que falo isso? Estou aqui agora, neste instante. O amanhã pertence a Deus. Mas o nosso planejamento é de escalonar as mensagens para maior compreensão, dado o volume da concordância cruzada dos temas que estamos falando acerca de coisas tão importantes como esta. Então, a paz interior inabalável parte do princípio que a vida não é um acidente cósmico. A vida é algo planejado pelo Eterno de uma forma inteligente, real. Então, nós não estamos aqui por um acidente, pelo um descuido do nosso pai ou da nossa mãe. O Senhor sabe de todas as coisas. E estamos cumprindo o propósito de Deus por estarmos com vida e de termos vida eterna em Cristo. O crente, que é um estudioso da palavra de Deus, tem certeza que Deus governa tudo e não divide com ninguém o seu poder e a sua glória. E isso aí, amados de Jesus Cristo, traz serenidade na vida do crente. Só o Senhor é Deus. Com tranquilidade. Não gera em mim uma expectativa, mas será? Não gera em mim nenhuma dúvida. Eu tenho certeza disso. Pela fé eu creio que só o Senhor é Deus. E por viver crendo na experiência de vida, eu, graças a Deus, tive a graça de, aos 3 anos, chegar a uma igreja, porque meus pais foram alcançados em Cristo, de crescer ouvindo, estudando a palavra de Deus e com certeza absoluta do absolutismo do senhorio único de Deus. Então, o crente tem certeza que Deus governa tudo. Então, como o crente crê nisso, Deus nos traz segurança e evita que o nosso coração não se turbe diante das dificuldades. A palavra de Deus nos fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Não se turbar é não se perturbar. Não se turbar é se encher de ansiedade. Não se turbar é não mude. Permaneça. Não se turbar é manter a mente calma. Não se turbar é manter a nossa estabilidade emocional e manter a nossa estabilidade espiritual. Amados do Senhor Jesus Cristo, há uma intencionalidade
é nisto que nós estamos tratando, de que só o Senhor é Deus, que tem a intencionalidade para que a gente creia, continue crendo e sempre possa crer. Deus estabeleceu a terra de forma ordenada, tudo no seu tempo e no seu lugar, regionalmente, dentro dos continentes, no mundo físico sólido e no mundo físico líquido e naquilo que é invisível e real. Tudo no seu lugar foi determinado por Deus com o poder da sua palavra. E acerca da intencionalidade de Deus é que está estabelecido por Deus um plano específico. Deus tem um plano para todas as coisas. Aqui, correlacionado à intencionalidade do estabelecimento de Deus de forma ordenada, tem a habitação, que também tem o seu objetivo principal, que é providenciar um ambiente adequado para sustentar a vida na Terra. E aí a gente vê cadeias organizadas de a perpetuação da espécie, seja ela de plantas, de aves, de peixes, de animais e de pessoas. Esse é o objetivo para que a perpetuação da espécie ela continue até o ponto determinado por Deus. É estabelecido por Ele. E aí nós entendemos a soberania exclusiva de que Ele criou todas as coisas. E Ele tem um propósito da criação e declara que há um único Criador supremo. Cai por terra o darwinismo, cai por terra a teoria do Big Bang, de que foi uma explosão cósmica que do nada criou isso. Quem acendeu o pavio? Então, amados de Jesus Cristo, quando cantamos aqui, grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, Justos e Santos, são os teus caminhos. Nós, que recebemos de Jesus, por meio da graça e do amor, a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, é que essa paz interior, que é um presente herdado de Cristo, possa ser inabalável. O mundo pode estar caindo à sua volta. Você está seguro nas mãos de Deus, porque Ele tem um propósito na sua vida, no tempo e no espaço. João 14, 1 e 27. João 14, capítulo 1 e 27. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. 27. Deixo-vos a paz. Ele não deixou isso como alguém que subiu e esqueceu. Isso é dádiva. Isso é presente. A minha paz vos dou. Aquilo que ele tem. O que Jesus é? É o príncipe da paz. Ele deixou e foi sem? Não. Ele deixou a porção da sua paz suficiente para que nós a tivéssemos, não como a paz que o mundo dá. E aí, não se perturbe. Não fique ansioso.
nem apavorado. Tem crentes, é incompreensível para mim, crentes terem síndrome do pânico. Crentes entrar em depressão. Você tem que crer que você pertence a Deus, que Deus está em você, que as circunstâncias, elas são circunstanciais mesmo e são sazonais. Nós vivemos em um mundo atribulado. Somos enxovalhados de uma sorte de coisas, mas Deus está no controle. Deus está conosco. Ele disse, ele cumpre. A gente às vezes perde a noção, se desespera. Mas graças a Deus que o Senhor nos faz lembrar daquilo que Ele disse. Nós nos lembramos que Deus não é um Deus distante, é um Deus de perto e está em nós. O consolo, o favor, a graça, a bondade, a misericórdia e o perdão vem de Deus. Então, o reino de Deus, amados de Jesus Cristo, para mim, para você, para nós que somos crentes, é um escudo que impede que o nosso coração se derreta. Às vezes recebemos notícias más e nos gela na alma. Mas o Senhor fala, estou com você. Acalma o teu coração. Quando em João 14:1 diz, não se turbe o vosso coração, Ele está dizendo para que você creia nele, para que você não se perturbe. Quando Deus está falando que Ele deixou a paz, e não é uma paz qualquer, é a paz de Deus, a paz eterna, a paz santa, gloriosa, majestosa, maior do que tudo que há, é para que você se estabilize. Quando Paulo fala à igreja dos Filipenses, em Filipenses capítulo 4, 6 e 7, é do amanhã, é do depois que te perturba, no hoje, é do ontem, é do mês passado, é do ano passado, é da infância que te perturba hoje, que está escrito, não estejais inquietos por coisa alguma, em tudo sejam, porém, conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Com ações de graças, te agradeço, Senhor, porque sei que o que eu estou pedindo, segundo o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia, segundo a tua vontade, se cumprirá. Eu já estou te agradecendo. Uma turma de pidão que não agradece de jeito nenhum. Pessoas têm dificuldade em agradecer. Mas tem facilidade em pedir, porque tem medo de que Deus as abandonará. Eu nunca vos deixarei. Eu nunca jamais vos abandonarei. Estou com vocês todos os dias da sua vida. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem. Contudo, o Senhor me recolherá. Me acolherá. Nós, embora fiquemos humanamente unitários, sozinhos, nunca estaremos, porque Deus está conosco para onde quer que nós andarmos. Confiança, segurança. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Desse coletivo que aqui está, com todo o entendimento da humanidade de todos os tempos. Excede. É mais do que a gente. É mais do que todos. Excede. Transborda. O amado de Jesus Cristo, essas questões devem serem vistas para estabilização física, emocional e espiritual. Se Deus acalmou a tempestade no mar, dizendo ao vento, cala-te,
e ao mar, dizendo: aquieta-te. Estabilize. Não é com ansiolítico, não é com yoga, não é com exercício físico. É com fé, é com crer. Respira. O Senhor está comigo. Isaías, ele fala aqui em 26:3, para que a gente tenha mente firme, porque tendo a mente firme, não é pensamento positivo, tá? Centrado em Deus. Ele vai gerar dentro do seu coração a paz perfeita. Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por que é firme o propósito? Porque ele confia em ti. Em que patamar de confiança está a sua fé? Em que patamar de confiança você está diante de todos os problemas em que você está metido ou envolvido? Eu creio que Deus, Ele vai me livrar de tudo isso, ainda que leve tempo. O Senhor está comigo por onde quer que eu andar. Então, amados de Jesus Cristo, esse gerar, esse período de gestação, às vezes pode durar uma vida. Não há uma instantaneidade nisso. É um processo de viver e experimentar do amor de Deus em cada situação, em meio à nossa condição, por mais desfavorável que ela seja. Então, tu te conservarás em paz perfeita. Então, é uma segurança que nós temos do dono do mundo, do Criador e sustentador de todas as coisas, que mesmo em meio às aflições, Ele distribui. João 16, versículo 33. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz, não é em vós mesmos, em mim. Então, quando alguma pessoa fala, pastor, tudo bem? Eu digo, eu estou em paz. E até as pessoas reagem assim, o senhor sempre está em paz. Controlado pelo Espírito. Eu estou para explodir, mas Cristo está em mim. Então, no mundo passais por aflições. Nos relacionamentos conjugais, familiares, profissionais, políticos, existenciais, financeiros. Tem gente que fica louco porque acha que ganhando muito ou tendo muito melhora a sua condição. Muitas vezes traz maior desconforto e preocupação, porque quem não tem nada, ninguém tem nada para pegar dele. Quem tem alguma coisa diz, com quem eu vou deixar? Será que o governo ele vai cair? Eu já vivi um pouco sobre a face lá da Terra e houve um período da inflação chegar aqui no nosso país, no governo Sarney, a 89% de inflação. Aí veio a tableta, veio várias coisas. E eu tinha empresa. E eu tive um amigo, construtor, que construiu a minha casa.
E ele vendeu a casa dele para colocar o dinheiro na poupança. 89%. Mas olha, entrou outro governo. Mudou tudo. O dinheiro da casa dele, mais de 400 metros construída, deu para comprar as portas e as janelas da outra casa. Nossa segurança está em Cristo. Então, amados, a gente tem que afirmar os nossos pés sobre a rocha que é Cristo. Não é no dinheiro, não é na casa, não é no que temos, não é no trabalho, não é. É em Cristo, em Cristo, em Cristo. Tudo é Cristo. Nós devemos nos firmar e mantermos a nossa segurança em Deus. As aflições, aquilo que perturba a gente não dorme direito, a gente não come direito. As noites são angustiantes. As noites parecem que uma noite dura uma semana e vira para cá e vira para lá. Salmos 112:7 fala acerca das más notícias. 112:7 não temerás maus boatos. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O pastor posta coisas aqui no grupo, ou nos grupos da igreja, né? E tem mulheres aqui na igreja que não abrem nada do que eu coloco. Aí o pastor que postou. Ai, meu Deus do céu. Ei, não te espantes. Não te atemorizes, embora as coisas estejam piorando e entrando dentro do que a palavra de Deus mostra. Olha, ainda que a gente morra, ainda que a gente seja perseguido, a nossa eternidade com Cristo está garantida, vai acontecer. Se você é a geração estabelecida para passar por essas coisas, foi Deus que estabeleceu. E Ele diz, estou com você em meio a todas essas questões. A sua alma é preservada, a sua eternidade com Cristo é preservada. Dá até a impressão que a gente vai viver com essa carne, com essa pele, com esse corpo, com essa belezura toda a vida inteira. Ei, você vai morrer! Há um pânico. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A gente vai morrer, mas que seja lá. A Maia de Jesus Cristo ainda que a morte seja uma coisa que perturbe você, a doença seja uma coisa que perturbe você, e você tome tudo quanto é coisa que os outros falam, come tudo quanto é coisa que os outros dizem, e é isso e aquilo, que o outro faz exercício, todos morrem. Prepara-te para te encontrares com Deus. Até a morte, ela não me perturba. Isaías 42:8 é Deus dizendo, eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outra. Nem a minha honra às imagens de escultura. Não se pode falar muito, porque senão vai ser cortado lá nas mídias sociais. Muito me espanta a criatura se dobrar diante de um Deus feito por mãos de homens e não entregar a vida para o Todo-Poderoso Criador e Sustentador de todas as coisas na pessoa do Cristo, do Senhor Jesus. Amado Jesus Cristo, Deus não divide o seu poder e glória com ninguém. Deus governa e domina sobre tudo e todos. A última palavra é de Deus. Salmos 103:19. O Senhor tem estabelecido, ou o Senhor nos céus estabeleceu o Senhor, o seu trono,
E o seu reino domina sobre tudo. Sobre o bem e sobre o mal. Sobre o visível e sobre o invisível. Sobre o sólido, sobre o líquido e sobre o gasoso. Está tudo nas mãos de Deus. É domínio absoluto. O universo está centralizado exclusivamente no trono divino. Ainda que o eixo da Terra se distanciou 2.382 quilômetros e fez com que todas as pessoas ajustassem a sua bússola para não aterrissar o seu avião em outro lugar, Deus está no controle de todas essas coisas. Ele pode fazer com que a Terra, mesmo fora do seu eixo, ainda continue sustentando a vida. É o poder de Deus. E é impressionante que ele não segura a Terra, né? Não fica segurando a Terra, né? É o poder da sua palavra. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Senhor a quem servimos. O resultado prático dessa serenidade e paz inabalável está em João 14, 27, como já vimos. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como a dar. Então, amados de Jesus Cristo, Deus é o único Criador e é infalível. Diferente de nós, falidos circunstancialmente. Ele tem cuidado de nós, segundo Pedro 5,7. Amados de Jesus Cristo, eu não sei qual é a força que você tem, ou qual é o peso sobre a sua vida acerca das coisas. Isso aqui é máxima. Dá para se colocar aqui ou não? Imagine aí agora um recipiente, um utensílio, ou um container, ou um vagão, ou um navio, dada a ansiedade que te desestabiliza e que te faz ficar nervoso o dia inteiro, está sempre nervoso. Às vezes, no relacionamento interpessoal, você conhece a pessoa pela sua expressão, pelos seus gestos, pelos seus olhos, pelas suas posturas e pelas suas palavras. Às vezes você faz uma pergunta e a pessoa já te responde. Faz um pitbull, sabe? Essas coisas todas são em cima de circunstâncias que existiram, que existem, e que talvez existirão. Então, quando em 1 Pedro, 2 Pedro 5,7, 2 Pedro 5,7, não, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Primeiro, que o pastor está cada vez mais cegueta. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que está no seu coração agora? Senhor Deus, tem coisa que eu não consigo jogar a mais do que 1 milímetro. Porque está tão dentro de mim, está tão impregnado dentro de mim. E é tão pesado que eu não tenho como. É como o casco de uma tartaruga que está sobre mim. Eu não consigo sair. Estou prisioneiro dentro de mim mesmo. Tantos problemas, tantas lutas, tantos problemas de um, problema de outro. O que aconteceu aqui coisas mal resolvidas que eu não tenho cabeça para entender e nem acho a ponta para começar
que Deus está dizendo, ainda que essas coisas te pareçam muito difíceis de você se desvencilhar, lance. O importante é você tirar de dentro de você. E não é jogar lá no lixo, não. Lá em 53 está dito que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, dá para sair? Quando nós morremos, a nossa alma sai do nosso corpo. Então, que os seus problemas possam sair de dentro de você, quem tem a oportunidade de lançá-los sobre Deus, começa a enumerar. Para um pouquinho aí, você que está em casa, para um pouquinho aí. O que está te atrapalhando? O que está te perturbando? O que está te fazendo de você tão azedo? Sabe o que é? A vida inteira fizeram comigo, só tomo lá na cabeça, os outros só me... eu não aguento mais. Lança sobre ele. Sobre quem? Não é sobre o ídolo, não. Se as pessoas já não conseguem, na procissão, levar o Senhor morto, se Deus, com o poder lá da sua palavra, sustenta tudo no seu lugar, lança sobre ele a vossa ansiedade. Tinha uma irmã aqui lá na igreja, que não está mais, e um dia eu fui na casa dela muitas vezes, até ameacei pular o portão dela. E ela disse, vai que esse gordão pula dentro o portão e fica naquelas pontas de lança lá, eu vou sair e vou ver aquele gordão lá na ponta de lança, e aí ela tomava uma caixa de remédio. Ela dizia para mim que parece que a língua dela... E tem gente muito mais linguaruda do que ela aqui. A língua dela era muito pesada. Era adormecida. Falei, me dá essa caixa de remédio aqui, minha irmã. Agora a senhora tem Jesus, a senhora não precisa disso mais. Tinha até Gardenal vencido lá. Eu acho que ela tomava o Gardenal vencido. É questão de fé, de consciência, e de que isso se torne uma realidade, que é o Senhor dizendo, eu sou Deus, você acredita nisso. Ele diz em Isaías 45:7 que ele faz todas as coisas. Então, você é desse jeito porque Deus te fez. E você não se aceita. Mas é o jeito que Deus fez você. Mas eu podia ser loiro, dos olhos azuis, que nem irmã de Mila. Você é o que você é. Mas em ti habita o Espírito de Deus. Eu formo a luz e crio as trevas. Esse texto aí isso dá um bate-boca danado em seminários. Esse é um texto bíblico daqueles iguais àquele que, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram belas e formadas, tomaram para si como esposas. É um texto que, poxa vida, Deus, ele está dizendo, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas, ainda que eu não consiga entender. Ele tem que responder. Porque ele sabe para quê e por quê.
Eu não vou procurar pelo engovo. É o Senhor que está dizendo, ó, mas isto aí... Ó, amados de Jesus Cristo, Deus é o único Criador, infalível. Tudo que Deus fez, fez com um propósito. Então, houve um propósito na criação de todas as coisas, e ainda que incompreensível para nós, está dentro da perfeição e da santidade dele. Então foi Deus que criou o diabo. Isso dá um bafafá danado, até gente abandonando a fé. Daniel capítulo 4:35. Essa é a resposta dessa perturbação sua textual, bíblica, agora que está dizendo. Todos os moradores da terra são, por ele, reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? O que é isso, amados de Jesus Cristo? Soberania do seu poder. Ele pode. Nós não. Nós nunca podemos dizer, se eu querer, eu posso. O que eu posso dizer é, se Deus permitir, eu posso. Porque o poder é absoluto dele. Então, quando, amados de Jesus Cristo, nós falamos sobre paz e as distribuímos em estes dois pontos, falta muita coisa ainda para que haja uma compreensão para vivermos em paz. Não tem psicólogo que possa trazer paz. Não tem medicamentos que nos possam trazer paz. Não tem nada neste mundo que nos possa trazer paz. A paz está em Cristo. E se eu estou em Cristo, a paz de Cristo excede todo o entendimento e guarda o meu coração. E eu não posso sair disso. Mas eu posso viver nisso e viver em paz com Deus, comigo mesmo e com o próximo, ainda que o próximo esteja longe. Porque muitas vezes é melhor o próximo longe do que o próximo perto. Às vezes nós brincamos aqui, por que os fulanos que estão lá no seu estado são melhores do que os que estão aqui? É porque eles estão mais longe. Então, às vezes é mais fácil ter paz com os que estão mais longe do que com aqueles que vivem conosco todos os dias. Porque são ações, impressões, problemas, aflições e tribulações que, por descentralizarmos do propósito, nos destemperamos. Uma coisinha só faz a gente explodir, e aquilo que a gente explodiu é tão pequeno que dá vergonha de ter explodido. Porque tem um monte de outras coisas que estão armazenadas dentro de nós e que nós guardamos e que são monstros da nossa vida. Trazer uma mensagem como esta nos momentos em que estamos vivendo, está declarando
Senhor Jesus, não deixe que os nossos olhos se desviem para os problemas, para as circunstâncias, mas que apesar das circunstâncias, os nossos olhos estejam em Ti, que nós possamos não nos esquecermos de que só o Senhor é Deus e que esta paz que excede todo entendimento possa guardar o nosso coração. Amém? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por Tua misericórdia que nos faz estar aqui. Ela nos alcançou pela manhã e ainda permanecemos na manhã debaixo dessa Tua misericórdia e estaremos debaixo dela todos os dias que eventualmente venhamos a viver sobre a face da terra. Abençoa-nos, guarda-nos, estabilize-nos em Ti e que a nossa fé possa ser aumentada para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.